Olá, pessoal, boa tarde. Aqui o professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês, nesse canal do YouTube, né? No curso preparatório para o exame da ordem, segunda fase em penal. Com grande satisfação que estou aqui novamente. Infelizmente, aqui de casa, né? Por conta desse Covid-19, a pandemia que nos assombra, né? Mas peço desculpas primeiramente a vocês pela demora aí na adequação dos equipamentos e da logística aqui, né? Porque realmente a gente grava lá do estúdio do escritório ou na faculdade Legale, onde é claro que os equipamentos e os aparatos são diferentes. Mas o que importa para nós é dar continuidade aos nossos estudos. Eu preparei um curso muito bacana para nós, para esse preparatório do exame 31 em penal, que será realizado no dia 31 de maio, né? Então, eu fiz umas contas aqui e percebi que nós temos 7 semanas de aula, né? Temos 34 dias úteis aí, temos 2 feriados, né? E 7 finais de semana, ou seja, temos tempo suficiente para trabalhar bastante e nos prepararmos para chegar no exame da ordem com toda a confiança necessária para aprovação. E, como eu disse a vocês, me comprometi, né, em vir aqui e gravar as aulas, mesmo que de casa, para que a gente possa realmente nos preparar adequadamente. E eu conto até com a compreensão de vocês, às vezes por conta da precariedade dos equipamentos, iluminação e etc. Eu tenho 2 amigos aqui em casa também, muito bacanas, que são os meus 2 cachorrinhos. Então, às vezes, vocês podem escutar aí até um latido diferente. São eles aqui me dando todo o apoio para gravar essas aulas. São maravilhosos, realmente. Mas precisamos trabalhar. É uma pena que essa pandemia, né, esteja causando tanto transtorno a toda a sociedade, no nível mundial, né, mas precisamos ter em mente que precisamos aproveitar esse tempo para trabalhar, para estudar, e vamos fazer, na medida do possível, esse tempo jogar ao nosso favor. Como eu falei para vocês, eu sou o técnico e vocês são o meu time. Eu venho aqui passar as instruções, as técnicas, mas lá na hora da prova são vocês que vão estar lá. Então é muito importante que a gente se prepare adequadamente, mas temos tempo para isso, vai ser um curso bem bacana, eu conto com a compreensão de todos vocês e vamos tocar em frente, vamos correr contra esse tempo e vamos nos preparar. Eu trouxe essa primeira aula para vocês, é uma aula inaugural, né, uma aula que nós vamos falar de muitas coisas, mas é uma fase introdutória, porque no decorrer das aulas nós vamos ver as técnicas, né, de direito e de direito material, direito processual, legislação especial. No decorrer dos problemas, dos exercícios, nós vamos ver bastante doutrina, né? Agora, nós precisamos ter um norte, né? Precisamos começar sabendo como que nós vamos nos preparar para essa prova. E temos várias formas disso, isso vai ser passado tudo para vocês no decorrer das aulas. Eu conto com a presença de todos vocês aqui no nosso dia a dia para que chegamos lá no dia da prova exatamente em condição de enfrentar a prova da OAB com muita tranquilidade. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, tá? É passar algumas informações. Aqui, ó, professor Cleiton Peixer é meu nome, né? Eu leciono também na Faculdade Legale e esses vídeos provavelmente subirão através do canal do Legale também, né? Sou o professor assistente do Dr. Rodrigo Júlio Capobianco, que dá a aula de primeira fase, segunda fase também, e nós fazemos as aulas de exercícios. Muito bem, olha lá, esse é o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tiverem. É lógico que eu não consigo responder a todos os e-mails imediatamente, até por conta da quantidade do tempo, mas esse foi o e-mail que eu criei para que a gente possa, a partir daí, ter um canal de comunicação
até porque vocês precisarão enviar as peças prontas, né, para que eu possa corrigi-las e devolver a vocês e a gente saber onde estamos acertando, onde estamos errando, adequar e com isso ir nos preparando efetivamente para a prova. Pois bem, doutores e doutoras, olha lá, segunda fase, aula 1, nós precisamos falar de preparação física. E esse é um problemão danado, já começamos por aí a ter problemas. Ainda mais nesse momento de pandemia, onde estamos enfrentando um isolamento social e, por certo, cada um dentro da sua casa, não estamos fazendo atividades físicas, né? Não estamos na rua, não estamos pegando condução, não estamos indo ao parque, academia, né? E isso pode gerar problema para vocês lá na frente, lá no dia da prova, porque você pode não estar preparado para enfrentar, né, 5 horas de prova aí, que é muito desgastante. Então, vamos falar de preparação física, vamos falar de preparação técnica. Olha lá no slide, olha só, preparação técnica, por quê? Porque vocês precisam da técnica, vocês precisam saber da tática, vocês precisam saber como enfrentar a prova, né? E isso vai ser passado para vocês de uma maneira muito tranquila, vocês verão que não terão problema. E a partir disso, então, teremos a pior delas, que é a preparação emocional. Porque muita gente, doutores e doutoras, não passam na prova porque estão abalados emocionalmente, estão preocupados, estão achando que não estão preparados, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, fica apavorado, chega na hora da prova, dá aquele famoso branco, né, onde ninguém lembra de nada. Mas isso eu já adianto para vocês que com a gente não vai acontecer. Por quê? Porque no decorrer desse curso, nós vamos prepará-los para que chegue o momento da prova e vocês tenham tranquilidade, saber que fizeram a sua parte, que estão preparados para enfrentar aquela prova. E com isso, não vai ter esse problema. Pois bem, vamos lá, a primeira parte da aula, então nós vamos falar de preparação física. E a preparação física, como eu disse a vocês, é muito importante por conta do dia da prova, né? De vocês estarem preparados para encarar essa prova de uma maneira saudável, né? Conseguir encarar essas 5 horas de prova sem se cansar tanto, estar preparado para isso. E nós começamos, então, com uma alimentação saudável. E não é no dia da prova, doutores e doutoras. Não é no dia da prova que você vai comer saladinha ou no dia anterior. Você já tem que começar a se preparar. Você tem que ter os seus horários de alimentação, inclusive aos domingos, que é aquele dia que geralmente se reúne a família, que se almoça um pouco mais tarde. Com a gente não vai acontecer. Precisamos começar a nos educar nesse sentido, né? Então você tem que ter uma alimentação balanceada, né? E para que supra as suas necessidades, né, físicas, para que você chegue no dia da prova com ânimo, sem cansaço, sem aquela estafa, né? Para que possa realizar uma boa prova. E com isso a alimentação é super importante. Não podemos esquecer que isso tem que ser feito desde já, ok? Vamos lá então, realizar atividades físicas. Esse é um outro problema, inclusive, como eu falei para vocês, por conta agora desse isolamento social. Mas é muito importante que a gente mantenha uma regularidade nas atividades físicas. Então, na medida do possível, você, doutor e doutora, tem que se acostumar do mesmo jeito, estando em casa, como se estivesse indo ao trabalho. Ou seja, vamos acordar cedo, vamos nos ocupar, né? Vamos ter a rotina dentro de casa que teríamos na rua. E, na medida do possível, fazer aqueles exercícios mesmo dentro de casa para se manter não em forma, não sarado do jeito que você às vezes vai para a academia para atingir esse objetivo, mas para que você mantenha o seu corpo em atividade. Não podemos parar, porque sempre pensando na prova, lá na hora de encarar o exame da ordem, são 5 horas e 5 horas de nervosismo e muito desgastantes, tá? Então, vamos nos preocupar um pouco com atividades físicas, ok?
Pois bem, realizar simulados nos horários de prova para criar resistência. Isso é muito importante. Vocês precisam se familiarizar com a prova. Vocês precisam fazer testes simulados, tá? Isso dentro de um cronograma. Como eu disse a vocês, nós teremos sete finais de semana. 7 finais de semana. Então, eu estou preparando para vocês alguns simulados, pelo menos 2. Por quê? Porque nós vamos começar a desenvolver um trabalho, vamos chegar à preparação de começar a fazer as peças e responder as questões. Então, dentro desse cronograma, eu estou preparando um simulado. Eu vou passar ele provavelmente no sábado, dia 2, para que vocês possam realizar no dia 3. Tá? E depois, provavelmente, eu passe outro no dia 23 para que vocês realizem no dia 24, que são 2 domingos, o do dia 24, o imediatamente anterior à data da prova. E isso vai fazer com que vocês criem resistência, né? Aquele negócio, vou me trancar aqui no quarto, com uma cadeirinha dura, uma mesa pequena e vou fazer a prova aqui do jeito que eu vou enfrentar lá na sala de aula no dia 31, ok? Então, passada essa fase da preparação física, nós temos a preparação técnica, né? Olha lá, preparação técnica. Na preparação técnica, eu tenho que falar para vocês que o material que está sendo elaborado e preparado para vocês é extremamente rico de informações. Vocês vão percorrer por todas as peças que podem e devem ou já caíram, né, no exame de ordem. Então, essa preparação técnica cabe a mim, cabe ao professor passar para vocês e dar o norte, e dar o caminho, né? E fazendo os exercícios, e aquele que realmente se dedicar às aulas e acompanhar, pode ter certeza que vai chegar no dia da prova super preparado. Nós vamos ter os simulados, que nem eu falei para vocês, nós vamos ter a fase de questões, né? Vamos passar por tudo isso. Então, olha lá o que nós vamos fazer. Precisamos assistir às aulas online. Digo, não só as minhas aulas aqui, mas vocês têm muito material também no canal do YouTube, procurando pelo meu nome, entrando no site do Legale, né? Tem as aulas disponibilizadas pelo professor Rodrigo Júlio Capobianco. Então, vocês têm material à vontade. Acontece o seguinte, temos que direcionar os nossos estudos, tá? Não adianta sair assistindo tudo que vocês verem pela frente, porque isso pode, inclusive, prejudicá-los lá no dia da prova, tá? É muita informação, o nosso curso é bem completo, acredito que vocês não terão problema se seguir as orientações aqui do professor Peixer, tá bom? Vamos lá. Fazer os exercícios regularmente. Desculpe. Fazer os exercícios regularmente. E isso nós vamos passar para vocês aqui nesse curso, exercício a exercício. Quem me conhece, os meus alunos aí de sala de aula, sabe o quanto eu gosto, né, primeiramente, de estar dentro da sala de aula, mas também sabe o quanto eu sou exigente e o quanto de exercícios que nós fazemos para aprender. A repetição faz o aprendizado e a gente treina muito. E prova da OAB é treino e vocês vão estar preparados. Então, nós vamos fazer exercícios regulares nesse curso, tudo bem? Vamos lá, olha só. Marcar o tempo de cada exercício. Isso é uma das coisas mais importantes e vocês já devem começar a fazer desde já. Vocês precisam cronometrar, marcar esse tempo, porque vocês têm 5 horas de prova. E nós temos um método aqui e tentamos, doutores e doutoras, fazer com que vocês tenham uma preparação para fazer a peça profissional em aproximadamente 2 horas e meia, tá? Para que sobre 2 horas e meia de fôlego para responder 4 questões.
Ou seja, se você gastar 30 minutos em cada questão, você ainda terá uma folga de uns 30 minutos para uma água, para ir até o banheiro. Ou seja, nós nos organizando, temos condição de fazer tudo dentro do seu tempo, mas para isso precisamos de treino, e assim nós vamos fazer durante o curso. Olha lá, fora isso, doutores e doutoras, nós temos que fazer os exercícios na folha de prova. Isso é de suma importância. Fazer os exercícios na folha de prova que você baixa aí na internet, colocou no Google, foi lá, folha de prova OAB, você vai ter vários modelos lá. Tem várias folhas em vários sites que você pode baixar e ter a folha de prova. Isso é de extrema relevância. Por quê? Porque geralmente o aluno começa fazendo a folha de caderno, né? E a disposição da folha de caderno é diferente da folha de prova. E a gente já tem que começar a se organizar nesse sentido. Trabalhar com o material que a gente vai se deparar no dia da prova. E você fazendo os exercícios nas folhas de prova, isso vai te dar segurança, porque você já vai estar adequado ao tamanho da sua letra, ao formato da sua peça, ao seu estilo, e isso vai facilitar bastante lá no dia da prova. Ok? Então vamos lá. Agora, para preparação técnica ainda, realizar a marcação correta do vadimeco. Isso é de suma importância também. E aqui, com relação ao vadimeco, eu chamo a atenção de vocês para algumas coisas, alguns detalhes, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa estar familiarizado com o material que você vai levar para a prova. Na minha época, doutores e doutoras, quando eu prestei o exame da ordem, a gente podia levar doutrina. Então, iam as pessoas com carrinhos de livro, né, para fazer a prova. E hoje vocês não podem mais. Hoje vocês têm como ferramenta para enfrentar essa prova somente o vadimeco. Então, vocês precisam estar familiarizados com ele. Vocês precisam saber onde achar as coisas dentro desse vadimeco. Então, eu já aconselho a vocês, desde já, que já tenha o vadimeco que você vai usar na prova, porque isso vai te facilitar bastante. Jamais comprar um vadimeco à véspera da prova, porque vai achar que ele está mais atualizado. Isso é um ledo engano. Isso vai te atrapalhar, porque você não vai ter a marcação das coisas importantes no seu vadimeco. E aqui, tudo que a gente falar, cada artigo de lei, cada remissão, cada súmula, você deve sublinhar, né, no seu vadimeco. Anotar não, jamais anote alguma coisa no seu vadimeco, porque você pode pegar um examinador um tanto quanto chato e ele tomar a sua ferramenta de trabalho ali. Então, o vadimeco não é feito para anotação, mas para sublinhar você pode. Aquelas canetinhas marca-texto são muito eficientes. E já alerto a vocês que não deve-se rabiscar o vadimeco. Faça anotações sutis, sublinhe de forma muito pequena, muito fácil, porque senão daqui a pouco você vai ter um vadimeco todo sublinhado e vai se perder na hora da prova, e essa não é a nossa intenção. Nós precisamos ter um material adequado para a prova, e se você tem um vadimeco aí que não é o último, o mais recente, se você tiver um pouco anterior, acredito que não haverá problema, mesmo porque essa prova já é elaborada com antecedência, né? E a OAB não ia querer correr o risco de cobrar alguma coisa de vocês que é novidade, acredito eu, então não corre-se esse risco. Então, você tiver um vadimeco, não o último que saiu, uma edição anterior, acredito que não tenha problema, você pode trabalhar com ele perfeitamente, ok? Vamos lá. Ler doutrina do tema de cada exercício após a realização. Tá? Eu estou falando para vocês o seguinte, vocês não devem, nesse momento, como o nosso tempo é muito curto, se atentar em doutrinas pesadas. Não é agora o momento de você ler Mirabete, Damásio, sabe, Capês,
é o momento agora de focar no prático, focar naquilo que vai ser exigido de você na prova. É claro que se você tiver uma doutrina em casa, depois de realizar o exercício, depois de falar, por exemplo, de liberdade provisória, você deve pegar aquela doutrina que você tem e dar uma passada na matéria, né? Dar uma olhada, ver o que aquele autor fala a respeito dela, mas isso não para se aprofundar ao tema, mas sim para te dar uma clareza maior que vai te ajudar na hora da prova, ok? Tudo bem? Então vamos seguindo, vamos em frente, olha lá. Realizar provas simuladas nos mesmos dias e horários da prova. Como eu disse a vocês, eu já estou preparando alguma coisa de prova, né, para vocês fazerem simulados. Já estou programando duas datas para que sejam feitos esses exercícios, justamente para vocês terem confiança e saber que vocês vão chegar no dia da prova e não vão encontrar surpresas, que tudo aquilo que vai ser exigido de vocês na hora da prova é aquilo que vocês já sabem, já viram, né? E já passaram. É lógico, lá na hora da prova com um pouco mais de nervosismo, isso é normal, mas preparados. Então, nós vamos realizar as provas simuladas, ok? Então, vamos voltando aqui e olha lá, preparação emocional. Essa é a que eu disse para vocês que mais derruba candidatos, né? A preparação emocional realmente é um problema, porque você precisa ter a segurança de que está bem preparado para enfrentar essa prova. E isso depende muito da sua habitualidade em acompanhar o curso, né? A sua frequência. Então, não percam aulas, tente, na medida do possível, acompanhar os exercícios, realizar os exercícios, mandar os exercícios no e-mail para que eu possa corrigi-los, né? Para que você chegue lá com confiança, que você não esteja preocupado, porque o fator emocional realmente derruba muito candidato, e isso eu não quero que aconteça com vocês. Olha lá, estruturar sua peça corretamente no rascunho, preenchendo todos os pontos do raio-x e esqueleto. Isso já faz parte da nossa técnica, do nosso empenho aqui em mostrar para vocês tudo o que vocês deverão, né, fazer na prova. Então, nós vamos passar para vocês, acho que já na próxima aula, nós vamos ter a aula do raio-x e da estrutura da peça, e vocês vão ver que são metodologias que funcionam e que vocês não vão ter dificuldade, desde que sigam fielmente o passo a passo daquilo que eu proponho a vocês. Fazendo isso, você vai ter tranquilidade, você vai chegar na hora da prova e já vai trabalhando, né? Então, você vai, antes de ler o problema, efetivamente, você já vai estar familiarizado com a prova. Olha lá. Somente após realizar as anotações necessárias, começar a redigir a peça. Como eu disse a vocês, nós vamos percorrer um caminho na prova. E nós vamos fazer nas nossas folhas de rascunho uma estrutura de peça, tá? Antes mesmo de ler o problema. Antes mesmo de começar a redigir a peça. Porque nós temos um método, nós temos uma sequência de atos que devem ser seguidos para que você, no momento em que comece a ler o problema, já esteja mais tranquilo. Você sabe que as suas ferramentas já estão na mão. Porque muito aluno se atrapalha, começa a ler o problema, volta, fala não entendi nada, começa a querer adivinhar a peça, adivinhar competência, adivinhar teses e chega lá no final, o resultado realmente não é bom, ok? Então, vamos lá. Passado essa fase toda que eu falei para vocês de preparação física, preparação técnica, preparação emocional, nós vamos seguir nas próximas aulas, como eu disse a vocês, com a estrutura, com o raio-x, com tudo isso. Você deve ter tranquilidade na hora da prova e saber que está preparado. E com a realização desse curso, com certeza vocês vão estar
totalmente aptos a enfrentar essa prova. Realizar na folha de rascunho todas as anotações que serão passadas no curso antes mesmo de iniciar a leitura do problema. Como eu falei para vocês, nós temos um roteiro e isso nós vamos seguir fielmente, porque vocês verão que no decorrer dos exercícios isso vai se tornar uma habitualidade, vai ficar fácil de discernir ali e conseguir encaixar cada ponto no seu lugar vendo o problema. Nós temos, no decorrer das aulas, com a metodologia, vocês verão que chegando no final do curso, vai estar tudo tão fácil, as teses vão aparecer naturalmente, fiquem tranquilos, confiem aqui no professor. Vamos lá. Ao terminar de redigir a peça profissional, você deve partir para a resolução das questões uma de cada vez. Como eu disse a vocês também no começo da aula, a nossa metodologia, a nossa intenção aqui é prepará-los para que vocês possam fazer essa prova da seguinte forma: sempre começar pela peça profissional. Por quê? Porque a peça profissional vale 5 pontos, né? E as questões valem mais 5. Então, se você fizer todas as questões maravilhosamente bem, você não tem aprovação se errar a peça. Então, o mais importante aqui é que você acerte a peça e dentro da peça construa, né, uma pontuação que o leve à aprovação. E as questões, por certo, serão complementares. Isso quer dizer o quê? Que você acertando a peça, você está no jogo. Você tem 5 pontos para disputar. Ainda que você não consiga atingir a pontuação máxima na peça, você vai buscar o restante dessa pontuação nas questões. E você tem 4. Se você responder 2, você está no jogo. Se você responder 3, você está no jogo. Né? Faltou uma, não deu tempo, está no jogo. Tem total condição de aprovação, tá bom? Só que tem um detalhe. Acabou a peça profissional, nós vamos para as questões. Como eu disse, são 4 questões. Aí o aluno se enrola, se embaraça. Por quê? Geralmente, doutores e doutoras, a prova da OAB é assim com relação às questões. Tem uma muito fácil, uma dada, aquela que a OAB fala assim, toma, garante o seu ponto. Tem 2 medianas, né? E tem uma que geralmente é mais difícil, tá? Mas vocês vão ter plena condição de responder todas elas. Entretanto, o aluno começa, lê a primeira, fala, essa está difícil, eu vou passar para outra. Ele lê a outra, acha que está mais difícil que aquela. E quando ele passa para outra, e quando chega na 4ª questão, ele já não sabe mais o que estava na primeira. E aí ele confunde tudo. E eu já tive aluno que foi muito bem na peça, né, tirando quase 5 pontos na peça, e foi reprovado nas questões. Falou, nossa, as questões me derrubou, doutor. Não, não foi as questões que te derrubou. O que te derrubou foi o fator emocional, o desespero, o nervosismo de não seguir aquilo que eu falei. Ou seja, vamos fazer com calma. Você tem meia hora para cada questão dentro do nosso cronograma. E vocês vão ver que é absolutamente possível fazer isso. Diante disso, nós vamos fazer cada uma das questões, uma a uma, com calma. Fazendo isso, vocês verão que a prova vai discorrer com maior tranquilidade, tá? Então, ao terminar de redigir a peça profissional, você deve partir para a resolução das questões, uma de cada vez. Não deve passar para a próxima questão antes de resolver a anterior, como eu acabei de falar para vocês, ok? Então, é isso que nós vamos fazer, desse jeito, tá bom? E olha lá, dinâmica do curso. Essa é a parte, então, que eu vou explicar para vocês o que vai acontecer nesse curso. Porque até agora nós só demos uma breve introdução e falamos da preparação física, técnica, emocional, né? E agora, então, eu vou passar para vocês a dinâmica, o que nós vamos fazer no decorrer desse curso, buscando a aprovação no exame da ordem lá no dia da prova. Olha lá. Estrutura de peça. Tá? A estrutura da peça vai ser passado para vocês
como deve ser feito, os pontos principais e como eles devem ser colocados na peça. Tá? Passado isso, nós vamos fazer o raio-x. O raio-x é uma metodologia que você extrai do problema. Né? Depois que você estiver lendo aquele problema, você vai extrair do problema as informações mais importantes e vamos fazer isso através do raio-x, que é um formulário que nós vamos elaborar, né, no nosso rascunho. E com isso você não precisa rabiscar o problema, fazer anotações ali no próprio problema que pode dificultar para você depois na própria interpretação do problema. Esqueleto. Esqueleto é uma outra fase da nossa metodologia, onde nós vamos descobrir, né, qual é a peça processual adequada, né, qual é o momento processual, para que vocês tenham bastante confiança, né, e não achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua, sem problema nenhum com relação a isso. Vocês vão ter condições de acertar a peça, tenham certeza disso. Descobrir a peça adequada, como eu falei a vocês, nesse momento. Vai ser passado isso dentro do curso para vocês, ok? Descobrir a competência. Nós precisamos discorrer e saber com quem estamos falando, né? Se nós estamos falando com um delegado de polícia, se nós estamos falando com um juiz de direito, se nós estamos falando com desembargadores, né? Se é um juiz estadual, se é um juiz federal, da mesma forma com os desembargadores, TRF, TJ, né? Ou até com os ministros do Supremo, né? Ou do Superior Tribunal de Justiça. E isso vai ser dado condições a vocês de descobrir tranquilamente, ok? Vamos lá, ainda desenvolver as teses. Aqui é um problema imenso, porque aqui que o aluno fica quase igual eu, ó, sem cabelos, falando, meu Deus, agora eu não sei nada, como que eu vou descobrir teses? Não se preocupem com teses, porque a nossa metodologia permite que você chegue com muita tranquilidade nessa fase da prova. E você já vai saber efetivamente o que pedir em cada momento processual ali. Fiquem tranquilos, isso vai ser passado para vocês também. Vamos lá, elaborar os pedidos, tá? Nós temos que ter aqui uma correlação, isso chama o princípio da correlação. Tudo que você argumentar em tese, você vai ter que formular pedidos, né? Se você, por exemplo, fazer um pedido de liberdade provisória, né? Argumentar que o seu cliente é merecedor da liberdade provisória, o que você vai ter que fazer no pedido? Pedir a liberdade, não é verdade? Mas nós vamos estudar isso, saber como vamos fazer o pedido e como vamos encaixar todas as nossas teses no pedido. Né? Isso vai ser passado para vocês através dos exercícios. Nós vamos trabalhar muito com isso, fiquem tranquilos. Local e data corretamente. Esse é um problema danado também, porque eu sempre falo para os alunos que nós não podemos perder os pontos dados, né? Pontos bobos. A gente vai ter que colocar ele no nosso bolso, porque o 010, o 05 às vezes leva à aprovação ou reprovação do aluno. E a OAB, em diversas situações, pede para que você date a sua peça no último dia do prazo. Então, nós precisamos saber qual é o prazo de cada peça, né? Como contar o prazo, isso é muito importante e isso te dá a segurança para saber que aquele ponto já é seu, não vai ter problema. Assinatura do advogado. E aqui eu só chamo a atenção para vocês com relação à identificação da peça. Você sempre vai ter que colocar ao final da sua peça, isso, como eu disse, nós vamos fazer muito em exercício, mas você tem que se atentar em colocar advogado, OAB, 3 pontinhos, jamais colocar o seu nome, jamais colocar qualquer número, jamais colocar qualquer coisa que seja diferente disso no final da sua peça, porque isso pode identificar a sua peça e se identificar, você pode ter feito uma prova que vale 5 pontos e você vai ser reprovado, ok?
Então, vamos nos atentar a isso. Seguindo, então, olha lá, resolução dos exercícios relacionados a cada aula. O que quer dizer isso, doutores e doutoras? Nós vamos trabalhar aqui com temas. Nós temos vários momentos processuais e vários momentos em que cada um deles cabe uma peça. Então, nós vamos fazer, que nem eu disse a vocês, raio-x, esqueleto, descobrir competência, descobrir peças, isso em cada um do seu momento. E nós vamos fazer da seguinte forma: cada um desses momentos nós vamos ter um modelo de peça para fazer juntos. Nós vamos estruturar, nós vamos descobrir teses, nós vamos descobrir os pedidos, vamos fazer a peça corretamente. Fazendo isso, nós teremos total segurança de saber o momento processual de cada peça. Olha lá, peça profissional, né? Então, nós vamos fazer a resolução dos exercícios relacionado a cada tema de aula e depois faremos, então, cada peça profissional relacionada a esse tema. E questões? Questões, eu estou tentando elaborar para vocês pelo menos 2 aulas somente de questões, para que a gente possa chegar no dia da prova sabendo resolver questões e não ter o problema de falar: nossa, professor, foi as questões que me derrubou. Não, nós vamos saber como resolver as questões. Então, eu estou preparando 2 aulas só de questões, provavelmente sejam nos 2 feriados que teremos aí, um no dia 21, numa terça-feira, e o outro no dia 1º de maio, uma sexta-feira. Então, provavelmente, esses 2 dias serão dias de aulas de questões. Sem esquecer, é claro, que nós faremos questões relacionadas ao tema também a cada dia, a cada exercício, né? Terminamos a peça profissional, vamos lá treinar um pouquinho, vamos fazer 1, 2 questões para ir se familiarizando com isso. Vocês não terão problema, podem ficar tranquilos, ok? Aulas concentradas em resolução de questões, foi o que eu disse a vocês agora, pelo menos 2 aulas só de resoluções de questões, para a gente se familiarizar, não com cada tema, mas com a forma de responder as questões. Isso vai facilitar e muito. Falei também para vocês dos simulados, faremos os simulados e com isso vai dar bagagem para vocês de chegar no momento da prova totalmente preparados. Aqui, exercícios para entregar via e-mail, tá? Terão dias que eu vou passar exercício para vocês me entregarem por e-mail. Tá? Do mesmo jeito que acontece lá nas aulas do Legale, né? Então eu vou deixar, já deixei para vocês, né? Vou colocar aqui, só um minutinho. Aqui, pronto, ó, tá aí o e-mail para vocês, né? Então dá para a gente ir se comunicando através dos e-mails dessa forma. Deixei aí o WhatsApp também. Pessoal, o WhatsApp é mais complicado de tirar dúvida, alguma coisa, porque nem sempre a gente pode atender na hora. Mas no e-mail eu acredito que seja mais fácil. Então eu vou mandar exercícios para vocês, vocês vão me encaminhar por e-mail, eu vou corrigir, fazer os apontamentos necessários para dizer se está tudo ok, se tem que mudar alguma coisa. E com isso a gente vai caminhando e se preparando cada vez mais, ok? Pois bem, essa é a nossa primeira aula, uma aula mais introdutória, uma aula mais de apresentação, né? Mas de suma importância para mostrar para vocês como será esse curso. Vou me empenhar, vou colocar o meu melhor aqui em cada aula para passar para vocês e espero que a gente forme realmente um time vencedor. Eu como técnico, vocês como jogadores e alcançando o nosso objetivo final, que é levantar a taça. E qual é essa taça? A taça da aprovação no exame da ordem. Ok? Então, na próxima aula, nós falaremos de estrutura de peça e raio-x. Ok? Até a próxima, fiquem com Deus e voltamos em breve.